Você já deu tudo de si para uma família. Tempo, saúde, juventude. E no fim, ficou sozinha, esperando um gesto que nunca veio? Já sentiu o silêncio do telefone doer mais do que a fome? Pois é, eu também. Meu nome é Francisca Ribeiro. Tenho 78 anos. E passei fome para ver meus filhos estudarem. Fiz o impossível para que eles tivessem uma vida melhor do que a minha. Mas quando chegou a minha vez de precisar, de estar deitada numa cama de hospital, fraca e esperando uma visita, ninguém veio, nem um abraço, nem uma voz do outro lado da linha. E foi aí que eu descobri que amor, quando é de um lado só, vira peso e mata devagar. Existem histórias que vivem no silêncio, guardadas em olhares cansados e mãos enrugadas pelo tempo. Elas são como rios subterrâneos, que correm invisíveis até que alguém decida mergulhar em suas profundezas. A história que vamos contar hoje é uma dessas. É a história de um amor que se fez semente, mas que floresceu em terra ingrata. E enquanto nos preparamos para seguir os passos de Francisca, peço que você se junte à nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias. Inscreva-se no canal, pois cada vida, como a dela, merece ser ouvida e lembrada. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o cheiro de poeira e de hospital. Estamos em Monte Alegre, e o silêncio está prestes a ser quebrado. O teto do quarto era de um branco infinito e desolador. Francisca Ribeiro acompanhava com os olhos uma pequena rachadura que se assemelhava a um rio seco, um mapa de sua própria vida gravado no gesso. O único som constante era o bip rítmico e monótono do monitor cardíaco ao lado da cama, uma trilha sonora para a sua solidão. As paredes, também brancas, pareciam absorver qualquer vestígio de cor ou de esperança. A janela, com suas persianas cerradas, permitia que apenas filetes de uma luz amarelada e doentia invadissem o ambiente, pintando listras no lençol esticado sobre seu corpo frágil. Há 7 dias, ela estava ali, naquele leito de hospital na cidade grande, a 2 horas de sua casinha de barro em Monte Alegre. 7 dias, 7 noites, e a cadeira ao lado de sua cama permanecia vazia. A madeira escura e polida da cadeira parecia zombar dela, um trono vago à espera de um reino que nunca viria. Uma enfermeira jovem, de rosto bondoso e olhos cheios de uma compaixão que quase feria, entrou no quarto. Seu nome era Sofia. Ela ajeitou o travesseiro de Francisca com uma delicadeza que a idosa não recebia há anos. Como a senhora está se sentindo hoje, dona Francisca? A pressão está mais estável. Francisca forçou um sorriso, um movimento que repuxou a pele fina e enrugada de seu rosto. Seus lábios, secos e pálidos, mal conseguiram formar as palavras. Estou melhor, minha filha. Graças a Deus e a vocês. Sofia sorriu de volta, mas seus olhos não conseguiam esconder a pergunta que pairava no ar, dia após dia. Ela verificou o soro, anotou algo na prancheta e, com a voz cuidadosamente neutra, finalmente perguntou: Seus filhos já conseguiram confirmar que dia chegam? O doutor queria conversar com a família sobre os cuidados em casa depois da alta. O coração de Francisca deu um solavanco, uma batida fora do ritmo que o monitor denunciou com um bip mais agudo. Ela umedeceu os lábios, buscando no fundo de sua alma uma mentira que soasse como verdade. Era uma performance que ela vinha ensaiando há 1 semana. Um teatro de uma só atriz para uma plateia de ninguém. Ah, sim, eles vêm, estão se organizando. Sabe como é, né? A vida na cidade grande é uma correria. O João, meu mais velho, tem uma reunião muito importante em São Paulo. O Pedro, em Brasília, está fechando um projeto grande. O Carlos, no Rio, está com o dinheiro curto para passagem. E a Lúcia, minha caçula, o marido dela não anda bem de saúde. Mas eles vêm. Eles sempre vêm. As palavras saíram fluidas, quase convincentes. Mas o olhar de Francisca desviou-se para a rachadura no teto. Aquele rio seco. Ela sabia. E suspeitava que Sofia também soubesse que a nascente daquele rio havia se esgotado há muito tempo. A enfermeira apenas assentiu. Um gesto breve e triste. Claro, dona Francisca. A gente entende. Descanse um pouco. Sofia saiu, fechando a porta com um cuidado que parecia um pedido de desculpas. Sozinha novamente, Francisca deixou o sorriso ensaiado desmoronar. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu olho direito e desceu lentamente por sua têmpora, perdendo-se em seus cabelos brancos e finos.
Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma clareza cortante e dolorosa. A verdade era mais estéril que aquele quarto de hospital. A cadeira estava vazia porque ninguém estava a caminho. A fome que sentia agora não era de pão nem de cuscuz. Era uma fome antiga, uma cavidade em seu peito que amor nenhum que ela dera fora capaz de preencher. O bip do monitor continuava, impassível, marcando o tempo de uma espera que ela, finalmente, começava a entender que era em vão. Antes do branco do hospital, havia o vermelho da terra batida de Monte Alegre, que manchava os pés descalços e subia como uma névoa fina ao menor sopro do vento quente do sertão de Pernambuco. Francisca nasceu nessa terra, numa casinha de taipa com chão de barro, nos idos de 1946. Naquela época, a vida era ditada pelo sol e pela chuva, ou mais frequentemente pela falta dela. Ela era a terceira de 7 irmãos, uma menina franzina de olhos grandes e curiosos, da cor de mel queimado. Seu cabelo, um emaranhado de cachos pretos, vivia em perpétua desordem, coroado por uma flor de mandacaru que ela teimava em prender atrás da orelha. A infância de Francisca não foi feita de bonecas ou de vestidos de renda, mas de trabalho. Aos 6 anos, já sabia buscar água no açude distante, carregar a lata na cabeça com uma habilidade de gente grande. Aos 8, ajudava a mãe a debulhar o feijão e a fazer a farinha na casa de pedra. Sua mãe, Dona Ana, era uma mulher de poucas palavras e muita força, com o rosto sulcado pelo sol e pelas preocupações. Foi dela que Francisca herdou a resiliência silenciosa. Seu pai, seu Zé, era um homem da roça, que falava com a terra e com os animais mais do que com os próprios filhos. A afeição, em sua casa, era demonstrada não com abraços, mas com um prato cheio de cuscuz na mesa e um teto que não gotejava. Mas Francisca sonhava. Ah, como ela sonhava! Quando se escondia à sombra do umbuzeiro, olhava para a linha do horizonte, onde o céu azul se encontrava com a terra vermelha, e imaginava um mundo diferente, um mundo com livros. Na pequena escola rural, onde as crianças de todas as idades se amontoavam numa única sala, ela aprendeu a ler e a escrever com uma avidez que assustava a professora. As letras eram mágicas para ela, portais para lugares que ela nunca visitaria. Lia as poucas revistas velhas que chegavam ao armazém do vilarejo, soletrando as palavras devagar, saboreando cada sílaba. Ela sonhava em ser professora. Queria ensinar outras crianças a desvendar os segredos das palavras, a viajar sem sair do lugar. Compartilhou esse sonho uma única vez com sua mãe, enquanto lavavam roupa na beira do rio. Dona Ana parou de bater a roupa na pedra, olhou para a filha com uma ternura triste e disse: "Sonhar é bom, minha filha, mas mulher nasce para casar e cuidar da família. O estudo é coisa de homem rico da cidade." Aquelas palavras foram como uma geada em sua pequena plantação de esperanças. Francisca não retrucou. Aprendeu desde cedo que certas verdades eram como as pedras do sertão, duras, imutáveis, e era preciso aprender a caminhar sobre elas. Continuou a ler em segredo, guardando seus sonhos num cantinho intocado de sua alma, um lugar onde a poeira vermelha de Monte Alegre não podia alcançar. Ela observava o mundo com seus olhos de mel, aprendendo a ler as pessoas como lia os livros, nas entrelinhas, nos silêncios, nos gestos não ditos. Mal sabia ela que essa habilidade seria, ao mesmo tempo, sua maior força e a fonte de sua mais profunda dor. Aos 17 anos, a beleza de Francisca floresceu como uma flor rara no meio da caatinga. Seus olhos curiosos haviam ganhado uma profundidade melancólica, e seu sorriso, embora raro, tinha o poder de iluminar o ambiente. Foi esse sorriso que capturou a atenção de Benedito, um lavrador alguns anos mais velho, conhecido na região por sua força e por seu silêncio. Benedito não era um homem mau. Era, como o pai de Francisca, um produto daquela terra dura. Um homem que acreditava que o trabalho do nascer ao pôr do sol era a medida de seu valor, e que sentimentos eram fraquezas a serem escondidas. Ele a pediu em casamento de forma direta, sem flores ou poesias. Falou com o pai dela, acertou o dote, 2 cabras e um saco de milho. E a data foi marcada. Francisca aceitou. Era o que se esperava dela. O sonho de ser professora já estava amarelo e guardado no fundo de uma gaveta em sua memória. Casar com Benedito parecia o caminho natural,
o leito do rio que ela deveria seguir. Ela acreditava, com a ingenuidade de seus 17 anos, que poderia encontrar amor e companheirismo naquele silêncio, que poderia, com seu jeito doce e sua curiosidade pela vida, quebrar a casca daquele homem e encontrar a ternura que ela imaginava existir lá dentro. A casa para onde se mudou era uma cópia da casa de seus pais. Taipa, chão de barro, 2 janelas pequenas que pareciam temer a entrada do sol. Nos primeiros meses, Francisca se esforçou. Decorou o ambiente com flores do campo, bordou panos de prato com versos que lia nas revistas e preparava a comida de Benedito com um esmero que beirava a devoção. Ela falava sobre seu dia, sobre as galinhas que começavam a botar, sobre a vizinha que estava para dar à luz. Benedito ouvia, ou parecia ouvir. Sentado à mesa, comia em silêncio, os olhos fixos no prato. Suas respostas eram monossilábicas. Sim, não, tá bom. A conversa morria antes mesmo de nascer. À noite, ele a procurava com uma urgência calada, um ato que era mais necessidade do que desejo, e depois virava para o lado e dormia, deixando-a acordada no escuro, ouvindo o som dos grilos e o barulho de seus próprios pensamentos. Gradualmente, Francisca começou a entender que não havia uma casca a ser quebrada. Benedito era o que se via. Um homem fechado em seu próprio mundo, um universo de roça, colheita e baralho com os amigos na venda de seu Damião aos sábados. O mundo dela, feito de palavras, sentimentos e pequenos detalhes, era-lhe estranho e desnecessário. O silêncio de Benedito tornou-se o terceiro morador da casa. Um morador pesado, que se sentava à mesa com eles, que se deitava na cama entre eles. Francisca parou de falar sobre seus dias, parou de colher flores. Sua voz, antes cheia de histórias, foi se tornando mais baixa, usada apenas para o essencial. O sonho de ensinar não morreu, mas se transformou. Ela não ensinaria numa escola, mas um dia, ela jurou a si mesma no silêncio de suas noites. Ensinaria aos seus filhos um mundo maior do que aquele que lhes era apresentado. Ela lhes daria as palavras que lhe foram negadas. E assim, o amor que não encontrava eco em seu marido começou a se acumular dentro dela, esperando ansiosamente por um lugar para desaguar. A chegada de João, o primogênito, foi como a primeira chuva depois de uma longa estiagem. A gravidez transformou Francisca. Aquele amor represado dentro dela finalmente encontrou seu curso. Cada movimento do bebê em seu ventre era uma promessa. Cada pontada de enjoo, um sacrifício bem-vindo. Benedito observava o crescimento da barriga da esposa com uma curiosidade distante, como quem observa uma nuvem se formando no céu, sem entender bem o que aquilo significaria. O parto foi longo e difícil, assistido pela parteira da vila, Dona Zefinha. Mas quando Francisca segurou aquele pequeno ser de pele avermelhada e cabelos ralos nos braços, toda a dor desapareceu, substituída por uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Os olhos do menino, escuros e profundos, pareciam conter todos os futuros que ela havia sonhado para si. Ele vai se chamar João, ela disse a Benedito, a voz embargada de emoção, em homenagem ao seu pai. Benedito apenas assentiu, olhou para o filho por um instante e saiu para cuidar da roça. O trabalho não podia esperar. Para Francisca, João se tornou o centro de seu universo. Ela passava horas ninando-o, cantando cantigas de ninar que ela mesma inventava, contando-lhe histórias dos livros que nunca lera. Ela conversava com ele como nunca havia conversado com ninguém, derramando sobre aquele pequeno bebê todos os seus pensamentos, medos e esperanças. Você não vai ser lavrador, meu filho, ela sussurrava para o bebê adormecido, o cheiro doce de leite e de infância enchendo seus pulmões. Você vai estudar, vai ser doutor, vai usar roupa bonita, sapato de couro e vai ajudar as pessoas. Sua mãe vai garantir isso, nem que eu tenha que mover o mundo com as mãos. A promessa não foi feita da boca para fora. Tornou-se sua missão de vida, o novo propósito que preencheu o vazio deixado por seus próprios sonhos abandonados. Quando João começou a engatinhar, Francisca retomou seus bordados, mas agora com um fervor renovado. Seus dedos, ágeis e precisos, dançavam sobre o linho, criando desenhos de flores, pássaros e arabescos com uma beleza que chamava a atenção.
Ela começou a vender seus panos de prato, toalhas de mesa e fronhas na feira da cidade vizinha. Acordava antes do sol, preparava o café de Benedito, cuidava de João e da casa, e depois caminhava quilômetros sob o sol escaldante, com o filho amarrado ao corpo num pano e a cesta de bordados na cabeça. Cada moeda que ganhava era guardada numa pequena lata de metal, escondida debaixo de uma tábua solta no assoalho. Aquele era o dinheiro do estudo de João. Benedito via aquilo com desconfiança. Mulher minha não precisa trabalhar fora. Ele resmungava. Isso é invenção da sua cabeça. Mas como o dinheiro que ele trazia mal dava para o sustento, e o dinheiro de Francisca complementava a despensa, ele não a proibiu. Apenas ignorava. Para ele, era apenas um capricho. Para Francisca, era a construção, ponto por ponto, de um futuro. João, sua primeira e mais preciosa semente, iria brotar. Ela se certificaria de que a terra ao redor dele fosse fértil, mesmo que para isso tivesse que irrigá-la com seu próprio suor e suas próprias lágrimas. Depois de João, vieram outros. Pedro nasceu 2 anos depois, um menino quieto e observador, com os olhos do pai. Em seguida, Carlos, agitado e teimoso, um redemoinho de energia que parecia testar os limites da paciência de Francisca. Por fim, para sua alegria, veio uma menina, Lúcia, delicada e sonhadora como a mãe fora um dia. A casa de Taipa, antes silenciosa, encheu-se de choro, risadas e do som de pezinhos correndo pelo chão de barro. Com 4 bocas para alimentar, a vida tornou-se uma luta diária e implacável pela sobrevivência. O pouco que a roça de Benedito produzia era insuficiente, e as secas periódicas tornavam a situação ainda mais desesperadora. Foi nessa época que Francisca conheceu a fome de perto. Não a fome passageira, que se resolve com um lanche, mas a fome persistente, que rói o estômago e turva a visão. Ela se tornou uma mestra na arte da multiplicação. Um punhado de feijão virava um caldo ralo que alimentava 6. O último pedaço de carne de sol era desfiado e misturado com farinha para render mais. As frutas do quintal eram a sobremesa, e muitas vezes a única refeição. Mas mesmo com toda a sua magia, havia dias em que a comida simplesmente não era suficiente. Nesses dias, Francisca encenava seu maior ato de amor. Na hora do almoço, ela servia os pratos dos filhos e de Benedito, enchendo-os com o que havia. Para si, servia uma porção minúscula ou, na maioria das vezes, nada. Não estou com fome hoje, comi uma manga agorinha, ela dizia, com um sorriso sereno, enquanto seu estômago se contorcia. Outras vezes, a desculpa era uma dor de cabeça ou um cansaço súbito. As crianças, em sua inocência, acreditavam. Benedito, imerso em seu próprio mundo, não notava ou não se importava. Enquanto eles comiam, ela se ocupava, lavando a louça, varrendo o chão, qualquer coisa para se distrair da tontura que a invadia. Quando todos estavam satisfeitos, ela raspava as panelas, comendo os restos grudados no fundo, ou, nos dias piores, misturava um pouco de farinha com água e uma pitada de sal para enganar o corpo. Uma noite, a situação era particularmente grave. Havia apenas um resto de feijão, já começando a azedar, e um pouco de arroz. Ela serviu os filhos, que comeram com a voracidade de quem passa o dia correndo. O que sobrou na panela era tão pouco, e o cheiro já tão forte que ela não teve coragem de comer. Viu o cachorro da família, um vira-lata magro chamado Fumaça, olhando-a com olhos suplicantes. Com o coração apertado, ela despejou o resto do feijão na tigela dele. O cachorro comeu em segundos. Naquela noite, Francisca deitou-se na cama com o estômago vazio e as mãos sobre o ventre, como se pudesse acalmar a fera da fome. Ouviu a respiração tranquila de seus filhos no quarto ao lado. Aquele som era seu alimento. O sacrifício não lhe pesava, pelo contrário, dava-lhe um senso de propósito quase sagrado. Ela estava passando fome para que eles pudessem crescer fortes. Estava abrindo mão de seu presente para que eles pudessem ter um futuro. Em sua lógica de amor incondicional, a troca era justa. Ela só não imaginava, naquelas noites escuras e famintas, o preço final que essa troca lhe custaria. A promessa de educação para os filhos era o farol que guiava Francisca através das tempestades da vida cotidiana. A escola do vilarejo era precária, mas era o único caminho. Todos os dias,
Ela acordava as crianças antes do amanhecer, vestia-os com as roupas remendadas, mas limpas, e os enviava na longa caminhada de quase 1 hora sob o sol. Ela os observava da porta de casa até que se tornassem pequenos pontos na estrada de terra, e então fazia uma prece silenciosa para que as letras e os números encontrassem terreno fértil em suas mentes. À noite, a casa de taipa se transformava numa sala de aula improvisada. Ao redor da mesa de madeira rústica, sob a luz amarelada e vacilante de um lampião a querosene, Francisca se sentava com os 4 filhos. Ela, que mal completara o primário, tornava-se professora, mentora e inspetora. Com uma paciência infinita, ela ajudava o pequeno Pedro a desenhar as primeiras letras, sua mão guiando a mãozinha dele sobre o papel de embrulho que servia de caderno. Desafiava a mente rápida de João com problemas de matemática que ela mesma lutava para entender, consultando os livros didáticos velhos e surrados que conseguia com o padre da cidade. Acalmava a impaciência de Carlos, mostrando-lhe a beleza das histórias, e incentivava a sonhadora Lúcia a escrever seus primeiros poemas. Benedito, ao chegar da roça, via a cena com um misto de indiferença e desaprovação. Para que tanto estudo? Ele resmungava, sentando-se em seu canto para limpar as ferramentas. Saber ler o nome e fazer conta já tá bom demais. Isso é criar filho para voar para longe. É para isso mesmo que eu crio eles, Benedito, Francisca respondia, a voz firme, sem tirar os olhos do caderno de um dos filhos. Crio para que eles possam voar para onde quiserem, para que não fiquem presos nessa terra seca como a gente. As discussões eram raras, mas intensas. A maior briga aconteceu quando João precisou de um livro mais caro para a série seguinte. Benedito se recusou a dar o dinheiro. Besteira, ele decretou. Dinheiro de livro dá para comprar uma saca de feijão. Naquela noite, Francisca não dormiu. Esperou que Benedito pegasse no sono e foi até o quintal. Com a dor no coração, pegou a única galinha poedeira que tinham, a sua favorita, que atendia pelo nome de Garnizé. Na manhã seguinte, antes que todos acordassem, ela caminhou até a casa de uma vizinha e vendeu a galinha. Com o dinheiro na mão, foi à cidade e comprou o livro de João. Quando o filho viu o livro novo, seus olhos brilharam. Ele nunca soube o preço que a mãe pagara por aquelas páginas. Aquela luz do lampião, fraca e tremeluzente, era mais do que iluminação. Era um símbolo da teimosia de Francisca, de sua fé inabalável no poder transformador da educação. Naquele pequeno círculo de luz, no meio da escuridão do sertão, ela não estava apenas ensinando o dever de casa. Estava tecendo asas para seus filhos, uma pena de cada vez, com os fios de seu próprio sacrifício. E sonhava com o dia em que os veria alçar voo, sem se dar conta de que, para eles voarem, talvez tivessem que deixá-la para trás, no chão. João sempre foi o mais ambicioso, o que mais rápido absorveu os sonhos da mãe e os tornou seus. Ele era inteligente, focado, e o primeiro da família a terminar o ginásio. Um feito celebrado com um bolo de fubá e um orgulho que mal cabia no peito de Francisca. Mas o ginásio era o limite do que Monte Alegre podia oferecer. Para continuar, ele precisaria ir para a cidade grande. São Paulo, a terra das oportunidades, era a palavra que ecoava em suas conversas. A ideia aterrorizava e excitava Francisca na mesma medida. São Paulo era outro mundo, um lugar de prédios altos, multidões e perigos que ela mal podia imaginar, mas era também o lugar onde seu filho poderia se tornar o doutor de seus sonhos. A decisão foi tomada numa noite de sábado. João, já com seus 18 anos, um homem feito, sentou-se à mesa com os pais. Mãe, pai, eu quero ir para São Paulo, tentar a vida, trabalhar de dia e estudar à noite. Benedito cuspiu no chão. Ficar por aqui não serve mais? Vai virar as costas para a roça que te deu de comer? Eu quero mais do que a roça, pai. A mãe sempre me ensinou a querer mais. O olhar de João encontrou o de Francisca. E naquele olhar, havia um apelo e uma promessa. Francisca sentiu um nó na garganta, mas sua voz saiu firme. Ele vai, Benedito. Ele tem que ir. É o destino dele. Para a passagem e o primeiro mês de aluguel num quarto minúsculo na periferia paulistana, Francisca usou todo o dinheiro que guardara por anos na latinha de metal. Esvaziou-a sem hesitar. E como se não bastasse, vendeu a única joia que possuía, um fino cordão de ouro que ganhara de sua madrinha. Ela o entregou a João no dia da partida.
junto com um abraço que tentava transmitir todo o amor, a saudade e o medo que sentia. Se cuida, meu filho. E escreva. Não me deixe sem notícia. A despedida na pequena rodoviária de terra batida foi um borrão de lágrimas e poeira. O ônibus, velho e barulhento, partiu, levantando uma nuvem vermelha que engoliu a figura de seu filho. Francisca ficou ali, parada, muito tempo depois que o ônibus desapareceu no horizonte, sentindo um vazio do tamanho do mundo. Uma parte dela havia partido naquele ônibus. As primeiras cartas de João eram longas e cheias de detalhes. Contava sobre o trabalho duro numa construção civil, sobre o frio que não conhecia, sobre a dificuldade das aulas no cursinho noturno. Em cada carta, ele agradecia à mãe e prometia: um dia, vou buscar a senhora para morar comigo numa casa boa, mãe. A senhora nunca mais vai precisar trabalhar. Francisca lia e relia as cartas, guardando-as como um tesouro. Mostrava-as orgulhosa para as vizinhas. Seu filho estava vencendo. O sacrifício estava valendo a pena. O que ela não percebia era que, a cada carta, as notícias sobre a vida dele ocupavam mais espaço, e as perguntas sobre a vida dela, menos. Aos poucos, as cartas semanais tornaram-se quinzenais, depois mensais. Eram mais curtas, mais impessoais. A correria, o cansaço, a falta de tempo, as desculpas eram sempre as mesmas. Francisca as aceitava. A vida na cidade grande era assim mesmo, ela dizia a si mesma. Mas à noite, no silêncio de seu quarto, ela sentia a primeira pontada de uma saudade que começava a se parecer com o esquecimento. O primeiro voo fora um sucesso, mas o pássaro já não olhava mais para o ninho. O caminho aberto por João logo se tornou uma estrada para os outros. O sucesso do irmão mais velho, que conseguiu um emprego num escritório e entrou na faculdade de Direito, virou um exemplo e uma pressão para os demais. Um por um, os filhos de Francisca criaram asas e partiram. Pedro, o introspectivo, passou num concurso público em Brasília. Sua partida foi mais silenciosa, planejada. Ele prometeu estabilidade e segurança. Brasília é uma cidade organizada, mãe. A senhora vai gostar daqui. Ele disse, mas o convite soava mais como um protocolo do que como um desejo real. Suas ligações se tornaram rituais de domingo, breves e informativas. Um relatório de sua semana, com poucas perguntas sobre a dela. Carlos, o rebelde, encontrou seu caminho no Rio de Janeiro. Foi tentar a sorte como músico, tocando em bares de Lapa. Suas notícias eram esporádicas e imprevisíveis. Às vezes, passava meses sem dar sinal, para depois ligar no meio da noite, a voz embargada pela emoção ou pela bebida, falando de seus sonhos e de suas frustrações. Francisca passava noites em claro, preocupada, rezando por aquele filho que parecia viver sempre à beira de um abismo. Lúcia, a caçula, foi a que partiu por último, e talvez a que mais doeu. Ela não foi para longe em busca de estudo ou trabalho, mas por amor. Casou-se com um comerciante de Recife e se mudou para a capital. A despedida foi a mais chorosa. Eu venho te visitar sempre, mãezinha. Recife é aqui pertinho. Ela prometeu entre soluços. Mas a vida de casada, a nova família, os sogros, tudo isso criou uma nova rotina na qual as visitas a Monte Alegre se tornaram cada vez mais raras. A casa, antes um epicentro de vida e barulho, mergulhou num silêncio profundo e pesado. Francisca e Benedito se viram sozinhos novamente, como no início. Mas agora o silêncio entre eles era diferente. Era um silêncio povoado por fantasmas de risadas, brigas e conversas infantis. Poucos anos depois da partida de Lúcia, Benedito se foi. Aconteceu de forma tão silenciosa quanto ele viveu. Deitou-se para dormir depois do jantar e simplesmente não acordou mais. Um ataque cardíaco fulminante, disse o médico. Não houve tempo para despedidas ou palavras não ditas. Os 4 filhos vieram para o enterro. Foi a primeira vez em anos que estiveram todos juntos. O luto os uniu por 48 horas. Eles choraram, abraçaram a mãe, fizeram promessas. A senhora não pode ficar sozinha aqui, mãe. Vem morar comigo em São Paulo. Não, melhor em Brasília, é mais tranquilo. O Rio tem praia, Recife é mais perto da sua terra. As ofertas eram muitas, mas nenhuma parecia concreta. Havia sempre um mas. O apartamento do João era pequeno. A esposa de Pedro não se daria bem com ela.
O estilo de vida de Carlos era muito agitado. A casa de Lúcia já estava cheia com os sogros. A solução, eles concordaram, era temporária. A mãe ficaria em Monte Alegre por enquanto. E eles se revezariam para visitá-la. Mandariam dinheiro todo mês. Eles partiram no dia seguinte ao enterro, cada um de volta para sua vida, para seus problemas e suas correrias. Deixaram Francisca para trás, na casa agora duplamente vazia, com um punhado de promessas e o cheiro de café que ninguém mais tomaria com ela pela manhã. O ninho não estava apenas vazio, estava abandonado. Os anos que se seguiram à morte de Benedito e a partida dos filhos se arrastaram numa monotonia cinzenta. A vida de Francisca se resumiu a uma rotina de esperas. Ela esperava pela visita do carteiro, na esperança de uma carta que não fosse uma conta. Esperava pelo toque do telefone, que raramente acontecia fora das datas comemorativas. E, acima de tudo, esperava pelas visitas prometidas, que se tornavam cada vez mais espaçadas e breves. O Natal, que antes era uma festa, tornou-se uma fonte de ansiedade. Será que eles vêm este ano? Ela se perguntava semanas antes. Às vezes, 1 ou 2 apareciam. Traziam os netos, que a chamavam de vó, com uma formalidade distante. Ficavam por 2, 3 dias. Dias que eram um turbilhão de atividades. Francisca se desdobrava. Cozinhava os pratos favoritos deles. Lavava montanhas de roupa. Ouvia as histórias de suas vidas na cidade, vidas das quais ela não fazia parte. Ela observava seus filhos, agora homens e mulher feitos, e mal os reconhecia. João, o advogado, falava com uma pressa e uma importância que a intimidavam. Pedro, o funcionário público, era metódico e um pouco entediado. Carlos, o artista, tinha um ar cansado e sonhador. E Lúcia, a dona de casa, vivia para o marido e os filhos, repetindo o ciclo de sacrifício da mãe, mas num cenário urbano. Eles pareciam desconfortáveis na casa de taipa. Reclamavam do calor, dos mosquitos, da falta de sinal de celular. Eram estrangeiros em sua própria terra. E quando partiam, o alívio em seus rostos era sutil, mas perceptível. Deixavam para trás um pouco de dinheiro, um abraço apressado e a promessa de voltar em breve. Francisca passava a maior parte de seus dias sentada na cadeira de balanço na varanda, os olhos fixos na estrada de terra, a mesma estrada por onde os vira partir. Cada carro que levantava poeira ao longe acelerava seu coração, para logo depois desacelerar em desapontamento. A casa, antes cuidada com esmero, começou a mostrar os sinais do abandono. Uma telha quebrada, uma parede descascada, o mato crescendo no quintal. Francisca não tinha mais forças ou ânimo para cuidar de tudo sozinha. Seu corpo também começava a sentir o peso dos anos e dos sacrifícios. As costas doíam, as pernas inchavam, a visão ficava turva, mas ela nunca se queixava nas raras ligações dos filhos. Quando perguntavam como ela estava, a resposta era sempre a mesma. Estou bem, meu filho. Graças a Deus estou ótima. E você? O trabalho? As crianças? Ela não queria ser um fardo. Não queria atrapalhar as vidas importantes que ela mesma ajudara a construir. Então, ela guardava suas dores, suas solidões e seus medos para si, embalando-os no movimento lento da cadeira de balanço, enquanto o sol do sertão se punha mais um dia, tingindo o céu de cores que só serviam para realçar a escuridão que se instalava em sua alma. A espera era sua única companhia, e a esperança, sua única, e cada vez mais frágil, bengala. O corpo humano tem uma linguagem própria, uma forma de comunicar o que a alma insiste em calar. E o corpo de Francisca começou a falar, primeiro em sussurros, depois em gritos. Começou com uma tontura leve ao se levantar muito rápido, uma falta de ar ao varrer o quintal. Ela atribuía tudo à idade. Coisa de velho, dizia para si mesma, ignorando os sinais. Depois, veio uma dor no peito, uma pontada aguda, que vinha sem aviso, como uma faca cravada entre as costelas. Durava alguns segundos e depois passava, deixando-a ofegante e assustada. Ela se sentava na cadeira de balanço, a mão espalmada sobre o peito, esperando o coração se acalmar. Pensava em ligar para Lúcia, a filha mais próxima, em Recife. Pegava o telefone antigo de disco, mas seu dedo parava antes de completar o número. Ela deve estar ocupada com as crianças. Pensava. Não vou preocupá-la por causa de uma dorzinha boba. A dor, no entanto, não era boba. Tornou-se mais frequente,
mais intensa. Numa tarde particularmente quente, enquanto estendia a roupa no varal, a dor veio tão forte que o mundo ao seu redor escureceu. Ela se apoiou no mourão de madeira, as pernas bambas, o suor frio escorrendo pela testa. Os pregadores de roupa caíram de sua mão trêmula. Sentiu um medo profundo, primitivo. O medo de morrer ali, sozinha, e ser encontrada dias depois por um vizinho. Foi Dona Elsa, a vizinha que morava do outro lado da estrada, quem a encontrou. Vendo a roupa balançando no varal por horas, sem sinal de Francisca, ela sentiu um aperto no coração e resolveu ir ver o que estava acontecendo. Encontrou a amiga sentada no chão, pálida e desorientada. Minha Nossa Senhora, Francisca, o que você tem? Com a ajuda de Elsa e de seu marido, Francisca foi levada ao pequeno posto de saúde do vilarejo. O médico, um jovem recém-formado, a examinou com preocupação. A pressão dela estava perigosamente alta. Dona Francisca, isso é sério. A senhora precisa ir para a cidade, fazer uns exames mais completos no hospital. Pode ser o coração. A palavra hospital a encheu de pavor, mas o medo da morte solitária era maior. Ela concordou. Eu preciso avisar meus filhos, ela disse, a voz fraca. Claro, respondeu o médico. Eles precisam estar cientes. A senhora não pode passar por isso sozinha. Naquela noite, com a ajuda de Dona Elsa, que discou os números para ela, Francisca ligou para os 4 filhos. A essa altura da narrativa, o público já compreendia perfeitamente a dinâmica daquela família. Já entendia o tamanho do sacrifício de Francisca e a distância, não apenas geográfica, mas emocional, que a separava de seus filhos. A doença não era apenas um evento físico, era o catalisador que traria à tona a verdade que Francisca passara a vida inteira tentando ignorar. O sussurro de seu corpo estava prestes a se tornar um eco ensurdecedor no vazio de suas relações familiares. A viagem para a cidade grande, no carro velho e sacolejante do marido de Dona Elsa, foi um tormento para Francisca. A cada solavanco na estrada de terra, uma pontada em seu peito a lembrava de sua fragilidade. O mundo do lado de fora da janela parecia estranho e distante. As árvores da caatinga, antes tão familiares, agora pareciam espectros cinzentos. O hospital era um monstro de concreto, barulhento e impessoal. O cheiro de éter e desinfetante invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. Depois de horas de espera num corredor lotado, ela foi finalmente atendida. Passou por uma bateria de exames: eletrocardiograma, exames de sangue, radiografias. Cada procedimento era uma nova humilhação. Seu corpo velho e cansado sendo cutucado, medido e analisado por estranhos de jaleco branco. O cardiologista, Dr. Arantes, era um homem de meia-idade, com um ar sério, mas não insensível. Ele olhou os exames com atenção, fez algumas perguntas sobre seu histórico e, por fim, sentou-se na cadeira à sua frente. Dona Francisca, a senhora tem o que chamamos de angina instável. É uma condição séria. As artérias do seu coração estão parcialmente obstruídas. Isso, combinado com a sua pressão alta, é uma bomba relógio. A senhora teve sorte da última vez. O próximo episódio pode ser um infarto fulminante. Francisca ouviu as palavras como se fossem ditas numa língua estrangeira. Angina, artérias, infarto. Eram termos médicos, frios, que não pareciam ter relação com a dor quente e viva que sentia em seu peito. E o que tem que ser feito, doutor? Ela perguntou, a voz trêmula. A senhora vai precisar ficar internada por alguns dias, em observação. Vamos estabilizar sua pressão com medicamentos e monitorar seu coração. Depois da alta, a senhora vai precisar de cuidados constantes. Remédios na hora certa, uma dieta rigorosa, sem sal, sem gordura. E, o mais importante, 0 estresse e nenhum esforço físico. A senhora não pode mais morar sozinha e cuidar de uma casa. É perigoso demais. A última frase atingiu Francisca com a força de um soco. Não poder mais morar em sua casa. A casa que, apesar da solidão, era seu único refúgio, o último bastião de sua identidade. Doutor, eu não tenho para onde ir. Ela sussurrou, a verdade escapando por entre seus lábios antes que pudesse contê-la. Dr. Arantes a olhou com compaixão.
A senhora não tem família? Filhos? Francisca engoliu em seco. A mentira social, a fachada que ela mantinha para as vizinhas, parecia ridícula naquele consultório estéril. Tenho 4, mas eles moram longe. São muito ocupados. O médico suspirou. Ele conhecia aquela história. Via-a todos os dias em seu consultório, nos leitos do hospital. A história dos pais que se tornavam um fardo, uma inconveniência na vida atarefada dos filhos. Dona Francisca, eles precisam ser informados. A situação é grave. Alguém precisa vir aqui para conversar comigo e se responsabilizar pelos seus cuidados. A assistente social do hospital pode ajudar a contatá-los. A vergonha a invadiu. A vergonha de ter que admitir para estranhos que seus filhos, aqueles para quem ela dera a vida, talvez não viessem. Que o amor que ela plantou com tanto sacrifício havia gerado uma colheita de indiferença. Mas ela não tinha escolha. Assentiu com a cabeça, sentindo-se pequena e impotente. Naquele momento, ela não era Francisca Ribeiro, a mulher forte que enfrentou a seca e a fome. Era apenas uma idosa doente, dependente de uma ajuda que ela não tinha certeza se viria. A assistente social, uma mulher chamada Cláudia, era eficiente e profissional. Sentada ao lado da cama de Francisca no quarto do hospital, ela pegou a lista com os nomes e telefones dos 4 filhos. O coração de Francisca batia descompassado, uma mistura de esperança e pavor. Ela ouvia, como se estivesse do lado de fora de seu próprio corpo, enquanto Cláudia fazia as ligações. A primeira foi para João, em São Paulo. A voz dele, do outro lado da linha, soava apressada, importante. Alô? Sim, sou eu. Minha mãe? O que aconteceu? Houve uma pausa enquanto Cláudia explicava a situação com termos claros e objetivos. Francisca prendeu a respiração. Angina instável? Meu Deus! Mas ela está bem agora? Estabilizada? Ufa! Olha, eu simplesmente não posso sair daqui agora. Estou no meio de um caso importantíssimo, o maior da minha carreira. Seria impossível. Mas diga a ela que eu estou rezando, que eu amo muito ela. Assim que essa loucura passar, eu dou um jeito de ir. Mantenha-me informado, por favor. E veja quanto fica a conta do hospital. Eu faço um depósito. A ligação terminou. Francisca sentiu uma pontada de decepção, mas tentou racionalizar. João era um advogado importante. A carreira que ela tanto sonhou para ele exigia sacrifícios. A segunda ligação foi para Pedro, em Brasília. A reação dele foi mais calma, mais ponderada. Entendo. É grave, então. Puxa vida. O problema é que estou no fechamento de um relatório para o ministério. O prazo é inadiável. Se eu sair daqui, perco a promoção que estou esperando há anos. Não tem como. Mas a Lúcia não pode ir. Ela mora mais perto. Fale com ela. Eu ajudo com os custos, claro. Diga à mamãe que estou pensando nela. A racionalidade de Pedro doeu mais do que a pressa de João. Era um cálculo frio de prioridades, e ela claramente não estava no topo da lista. A terceira chamada foi para Carlos, no Rio de Janeiro. A voz dele soava sonolenta, como se tivesse acabado de acordar ao meio-dia. O quê? Mamãe no hospital? Caramba, que susto. Mas ela tá legal? Ah, que bom. Olha, a situação aqui tá preta. Tô completamente sem grana. Os shows andam fracos. Não tenho como pagar uma passagem pra ir agora, nem em 1000 anos. É sério. Mas manda um beijo gigante pra ela. Fala que eu tô na torcida. Assim que eu vender uma música, eu vou correndo vê-la. A desculpa de Carlos era a mais crua, e talvez a mais honesta, mas não menos dolorosa. A última esperança era Lúcia, a caçula, a menina. A ligação foi a mais longa e a mais carregada de emoção. Meu Deus, Cláudia. Minha mãezinha. Eu não acredito. Lúcia chorou ao telefone. Francisca sentiu o coração se apertar. Eu queria tanto ir, mas... O Roberto, meu marido, fez uma cirurgia no joelho semana passada. Ele não pode ficar sozinho. Precisa de ajuda para tudo. E as crianças têm prova na escola. Minha sogra também não anda bem. Minha vida está um inferno. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto péssima. Diga pra mamãe que eu a amo mais que tudo. E que assim que o Roberto melhorar um pouquinho, eu pego o primeiro ônibus. A ligação terminou com Lúcia soluçando. O desespero dela era genuíno, mas o resultado era o mesmo. Ela não viria. Cláudia desligou o telefone
e olhou para Francisca com uma expressão de profissionalismo que mal disfarçava a pena. Eles parecem todos muito preocupados, Dona Francisca, e prometeram ajudar com as despesas. Francisca apenas assentiu, os olhos fixos na rachadura do teto, que agora parecia uma ferida aberta. As desculpas, uma a uma, ecoavam em sua mente. O trabalho, a promoção, o dinheiro, o marido. Razões válidas, talvez. Mas ela se lembrava da galinha garnizé. Lembrou-se das noites em que costurou até os dedos sangrarem para comprar um caderno. Lembrou-se da fome que sentiu para que eles pudessem comer. Para ela, nunca houve desculpas. Nunca houve uma razão forte o suficiente para não estar lá por eles. E agora, as vozes no telefone haviam-lhe dito com todas as letras que para eles havia. Os dias que se seguiram às ligações foram os mais longos da vida de Francisca. A esperança, aquela companheira teimosa, finalmente começou a se esvair, deixando em seu lugar um vazio frio e pesado. Ela parou de olhar para a porta do quarto, a cada passo que ouvia no corredor. Parou de ensaiar o que diria quando um de seus filhos finalmente aparecesse. A cadeira ao lado da cama permaneceu vazia, um monumento à sua solidão. Ela falava pouco, comia menos ainda. A comida do hospital, sem sal e sem gosto, parecia um reflexo de sua própria vida. Os médicos e enfermeiros passavam, faziam seu trabalho de forma eficiente, mas eram figuras transitórias. A única presença constante e calorosa era a de Sofia, a jovem enfermeira que a acolhera no primeiro dia. Sofia parecia ter percebido a profundidade da solidão de Francisca. Ela ia além de suas obrigações profissionais. Trazia uma flor colhida do jardim do hospital e a colocava num copo d'água ao lado da cama. Penteava os cabelos brancos e finos de Francisca com uma paciência de filha. E o mais importante, ela conversava. A comida está muito ruim hoje, né, Dona Francisca? Ela dizia com um sorriso cúmplice. Minha avó diz que comida de hospital é feita para espantar a doença pelo nojo. Francisca conseguia esboçar um sorriso fraco. Sabe, a senhora me lembra muito ela, continuou Sofia, enquanto ajeitava os lençóis. Ela também criou os filhos com muita luta, lá no interior da Bahia. As mãos dela eram iguaizinhas às suas. Sofia pegou a mão de Francisca. Uma mão pequena, com a pele enrugada e manchada, os dedos levemente tortos pela artrose e endurecidos por décadas de trabalho na roça, na lavagem de roupa, no bordado. As mãos que embalaram 4 filhos, que cozinharam milhares de refeições, que costuraram sonhos. Mãos de quem trabalhou muito, disse Sofia, com a voz suave. Mãos que contam uma história. Naquele toque, algo em Francisca se quebrou. A represa de emoções que ela construíra ao longo de uma vida inteira começou a ceder. As lágrimas que ela segurara desde as ligações dos filhos começaram a brotar, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam seu corpo frágil. Ela chorou. Chorou pela infância perdida, pelos sonhos abandonados, pelo marido silencioso. Chorou pela fome que passou, pelas noites mal dormidas, por cada sacrifício feito em nome de um amor que se revelara unilateral. Chorou pela ausência, pelo abandono, pela humilhação de ter que mentir para si mesma e para os outros. Sofia não disse nada. Apenas se sentou na beirada da cama, continuou segurando a mão de Francisca e deixou-a chorar. Aquele gesto simples, o calor da mão de uma estranha sobre a sua, foi mais reconfortante do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Naquele quarto branco e estéril, através das mãos de Sofia, Francisca começou a entender que a compaixão podia vir de onde menos se espera e que a ausência de quem se ama dói mais do que qualquer doença física. Foi um choro de luto. O luto por uma família que só existia em suas memórias e em seus desejos. E como todo luto, era o primeiro e mais doloroso passo para a cura. O choro torrencial na presença de Sofia foi um divisor de águas. Foi como uma febre que, ao quebrar, deixa o corpo exausto, mas a mente lúcida. Nos dias seguintes, Francisca mergulhou num silêncio profundo, mas não era o silêncio resignado de antes. Era um silêncio reflexivo, um mergulho doloroso nas profundezas de sua própria história. Deitada naquela cama, com o tempo se arrastando lentamente, ela começou a rebobinar o filme de sua vida, não com a névoa da nostalgia, mas com a lente nítida e impiedosa da verdade. Ela se viu jovem, cheia de sonhos, aceitando um casamento que lhe oferecia segurança,
mas não companheirismo. Viu-se derramando todo o seu amor, toda a sua capacidade de sonhar na vida de seus filhos, usando-os como veículos para suas próprias ambições frustradas. Ela os amava. Disso não tinha dúvida. Mas agora, pela primeira vez, ela se perguntava que tipo de amor era aquele. Era um amor que se media pelo tamanho do sacrifício? Um amor que se doava por inteiro, sem guardar um pingo para si mesma, na esperança de um retorno que era implicitamente uma cobrança? Lembrou-se de suas palavras a Benedito. Crio eles para voar. E eles voaram. Ela lhes deu asas, mas esqueceu-se de ensiná-los a importância do ninho. Em sua ânsia de lhes dar um futuro diferente, ela os empurrou para longe, para um mundo com valores diferentes, onde a gratidão talvez fosse um artigo de luxo, substituído pela correria e pelas prioridades. Ela não os via mais como os meninos que ajudava com a lição de casa à luz do lampião. Via-os como adultos, produtos de suas próprias escolhas, mas também da criação que ela lhes dera. João, o advogado ambicioso, era o reflexo de seu sonho de status. Pedro, o funcionário público calculista, era o reflexo de seu desejo de segurança. Carlos, o artista instável, era o eco da rebeldia que ela nunca se permitiu ter. E Lúcia, presa a uma vida de cuidados com os outros, era um espelho de si mesma, uma versão que ela, ironicamente, não queria para a filha. A epifania não veio como um raio, mas como o nascer do sol, lento e gradual, iluminando as paisagens escuras de sua alma. A dor que sentia não era de raiva ou de ressentimento. Era uma dor mais limpa, mais profunda. Era a dor do luto por uma ilusão. A ilusão de que o amor-sacrifício seria recompensado com amor-cuidado. A ilusão de que, ao se anular pelos outros, ela se tornaria indispensável. A verdade, nua e crua, era que ela se tornara, na melhor das hipóteses, uma memória afetuosa e, na pior, uma obrigação distante. Eles não eram monstros. Eram apenas seus filhos, vivendo as vidas que ela, de certa forma, os incentivou a viver. Vidas que não tinham mais espaço para uma mãe idosa e doente no sertão. Naquela cama de hospital, Francisca percebeu que a fome mais devastadora que sentiu na vida não foi a do estômago, mas a fome de si mesma. Passou 78 anos alimentando os outros e deixando seu próprio prato vazio. A cadeira vazia ao seu lado não era apenas um símbolo do abandono deles. Era um símbolo de sua própria ausência em sua própria vida. Uma calma estranha a invadiu. A calma que vem depois da tempestade. Não havia mais mentiras para contar, nem esperanças para se agarrar. Havia apenas a realidade. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse encará-la, não para perdoá-los, nem para condená-los, mas para finalmente libertar-se e libertá-los. Uma semana depois de sua epifania silenciosa, Dr. Arantes entrou no quarto com um sorriso no rosto. Boas notícias, Dona Francisca. Seus exames estão estáveis. A medicação está fazendo efeito. A senhora vai ter alta amanhã. A notícia, que antes a teria enchido de pânico, foi recebida com uma serenidade que surpreendeu o médico. E como vamos fazer com os cuidados em casa? Ele perguntou cauteloso. Algum dos seus filhos conseguiu vir? Não, doutor. Eles não puderam, respondeu Francisca, a voz firme, sem o tom de desculpa de antes. Mas eu vou dar um jeito. A assistente social, Cláudia, foi chamada. Ela propôs encaminhar Francisca para um abrigo de idosos. A ideia era prática, segura, mas a imagem de terminar seus dias num lugar com horários rígidos e cercada de estranhos causou um calafrio em Francisca. Não, ela disse, com uma convicção que não admitia réplica. Eu vou voltar para a minha casa. Mas, Dona Francisca, o médico foi claro. A senhora não pode fazer esforço. Não pode ficar sozinha. Eu não vou ficar sozinha, ela disse, e a ideia surgiu em sua mente com a clareza de um relâmpago. Vou pedir para Dona Elsa, minha vizinha, me ajudar nos primeiros dias, e vou pagar a ela por isso. Ela se lembrou do dinheiro que os filhos haviam depositado em sua conta poupança. O dinheiro que era para cobrir as despesas. Pela primeira vez, ela via aquele dinheiro não como uma esmola, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para comprar sua própria independência. Cláudia e o médico trocaram um olhar preocupado, mas a determinação no rosto daquela senhora frágil era inabalável. Eles concordaram, com a condição de que uma enfermeira do posto de saúde local
a visitasse semanalmente. No dia seguinte, Dona Elsa e seu marido vieram buscá-la. A despedida de Sofia foi emocionada. A senhora se cuida, ouviu? E me ligue se precisar de qualquer coisa, disse a jovem enfermeira, anotando seu telefone num pedaço de papel e colocando-o na bolsa de Francisca. Elas se abraçaram, um abraço que selava uma amizade improvável e curadora. A viagem de volta para Monte Alegre foi completamente diferente da de ida. Agora, Francisca olhava pela janela e via a beleza resiliente da caatinga. As árvores retorcidas não eram mais espectros, mas símbolos de sobrevivência. O vermelho da terra não era mais poeira, mas a cor da vida que pulsava sob a superfície. Quando o carro parou em frente à sua casinha de taipa, ela sentiu um misto de conforto e apreensão. A casa parecia menor, mais abandonada do que se lembrava. O mato no quintal estava alto, a tinta da porta, descascada. Mas era sua casa, seu lugar no mundo. Com a ajuda de Elsa, ela caminhou lentamente até a varanda. O ar estava parado, quente. Ela olhou para a cadeira de balanço, o posto de sua longa e inútil espera. Sentou-se nela, não por hábito, mas por escolha. O movimento de vai e vem não era mais para embalar a solidão, mas para tomar impulso. Dali, daquela varanda, ela olhou para sua vida. O hospital ficara para trás. A espera ficara para trás. Seus filhos estavam longe, em suas vidas, e ela estava ali, viva. O caminho à frente era incerto, assustador, mas era seu. E os primeiros passos, ela decidiu naquele exato momento, seriam para dentro de casa e para dentro de si mesma. Os primeiros dias em casa foram de redescoberta. Com a ajuda de Dona Elsa, que vinha 2 vezes ao dia para cozinhar, limpar e garantir que ela tomasse os remédios, Francisca começou a se reapropriar de seu espaço. Mas ela fazia questão de participar. Sentada numa cadeira na cozinha, descascava legumes lentamente, dobrava a roupa lavada com cuidado. Eram pequenas tarefas, mas para ela eram declarações de autonomia. Numa manhã, enquanto tomava seu café ralo na varanda, seus olhos pousaram sobre o quintal abandonado. O mato alto escondia as poucas plantas que haviam sobrevivido à sua ausência. Mas ali, num canto, ela viu algo que não via há anos. Um pequeno pé de mamão, nascido de alguma semente jogada ao acaso, lutando para sobreviver, abafado pelo mato. Uma ideia tomou forma em sua mente. Elsa. Ela chamou a vizinha, que estava varrendo a sala. Chame o menino da senhora, o Tiago. Quero pagar a ele para limpar o meu quintal. Tiago, um rapaz forte de 16 anos, veio naquela mesma tarde. Francisca sentou-se na sombra, orientando-o. Corta ali, deixa aquela plantinha. Cuidado com a roseira da minha mãe. Quando o trabalho terminou, o quintal estava irreconhecível. A terra vermelha respirava novamente. Então Francisca se levantou, caminhou com dificuldade até o pequeno pé de mamão e o examinou. Era frágil, mas tinha vida. Tiago, me ajude aqui. Vamos replantar esse mamoeiro. Com cuidado. Eles cavaram ao redor da planta, transplantando-a para o centro do quintal, onde receberia mais sol e mais água. Francisca buscou um regador e, com as mãos trêmulas, deu à pequena planta sua primeira água no novo lar. Aquele ato simples foi carregado de um simbolismo profundo. Ela não estava apenas cuidando de uma planta, estava cuidando de si mesma. Estava nutrindo algo que nasceu por acaso, mas que ela escolheu fazer crescer. Nos dias seguintes, cuidar do mamoeiro virou seu ritual. De manhã, ela o regava. À tarde, sentava-se perto dele, observando suas folhas se abrirem em direção ao sol. O mamoeiro se tornou sua companhia, seu projeto, sua esperança. A transformação não se limitou ao quintal. Um dia, olhando para as paredes manchadas da sala, ela tomou outra decisão. Mandou Tiago comprar uma lata de tinta. A cor que escolheu foi um azul celeste, a cor do céu de Monte Alegre depois da chuva. Ela não podia pintar, mas ficou sentada, supervisionando o rapaz, sentindo o cheiro de tinta fresca se misturar ao cheiro de terra. Quando a sala ficou pronta, o ambiente mudou completamente. A luz parecia mais brilhante, o ar mais leve. Ela pegou seus velhos bordados, não os que vendia, mas os que guardara para si, e os emoldurou com pedaços de madeira velha. Pendurou-os na parede azul. Sua arte, sua história, agora exposta para ela mesma admirar. Cada pequeno ato
Regar uma planta, pintar uma parede, pendurar um quadro. Era uma forma de dizer: eu estou aqui, esta é a minha vida, e ela é minha para cuidar e embelezar. Ela não estava mais esperando que seus filhos viessem construir uma casa para ela em São Paulo ou Brasília. Estava reconstruindo seu próprio lar, tijolo por tijolo, flor por flor, pincelada por pincelada, e no centro de tudo, crescendo forte e verde, estava o mamoeiro, um testemunho silencioso de sua própria e tardia floração. A notícia da doença de Francisca e de seu retorno solitário do hospital se espalhou rapidamente pelo pequeno vilarejo de Monte Alegre. A comunidade, que havia há anos como a mãe devotada dos filhos que venceram na vida, agora a enxergava com novos olhos, uma mistura de pena e admiração. E aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar. Não era por obrigação ou por caridade, mas por um genuíno sentimento de vizinhança que a vida na cidade grande havia erodido da vida de seus filhos. Seu Joaquim, o dono da venda, passou a deixar suas compras na porta de casa para que ela não precisasse caminhar até lá. Padre Miguel, o jovem pároco da igreja, começou a visitá-la todas as tardes, trazendo não apenas a hóstia, mas também um jornal velho e 2 dedos de prosa. Dona Elza continuava sendo sua rocha, mas outras mulheres da vizinhança também se juntaram à rede de apoio. Uma trazia um pedaço de bolo, outra, um prato de canjica. Sentavam-se com ela na varanda azul, agora decorada com vasos de plantas, e conversavam. Falavam sobre o tempo, sobre as colheitas, sobre os netos, sobre as dores e as alegrias da vida. Nessas conversas, Francisca, pela primeira vez, começou a compartilhar sua história. Não a versão idealizada da mãe heroína, mas a verdade. Falou da solidão, da espera, da decepção no hospital. Falar sobre sua dor não a diminuía, mas a tornava real, compartilhada. E ao ouvir as histórias das outras mulheres, a do marido que bebia, a do filho que se perdeu nas drogas, a da filha que mal tinha tempo para a própria vida, ela percebeu que sua dor, embora única em seus detalhes, era parte de uma tapeçaria universal de dores e amores femininos. Ela não estava sozinha em sua experiência. Uma tarde, um grupo de mulheres da igreja a convidou para participar do clube de bordado que se reunia todas as quartas-feiras no salão paroquial. A princípio, ela hesitou. Seus dedos estavam duros, sua visão fraca, mas a insistência foi tanta que ela aceitou. Sua primeira vez no clube foi uma revelação. O som das agulhas no tecido, as risadas, as fofocas inocentes, o cheiro de café passado na hora. Era um mundo de solidariedade e criatividade. Ela, que sempre bordara por necessidade, para vender e sustentar os estudos dos filhos, agora redescobria o prazer de bordar para si mesma. Seus desenhos não eram mais os mesmos. Em vez de flores perfeitas, ela começou a bordar pássaros da caatinga, mandacaros, as casas de taipa de sua infância. Cada ponto era uma memória, uma emoção, um pedaço de sua alma costurado no pano. Ela encontrou uma nova família. Uma família não de sangue, mas de afeto e escolha. Eram pessoas que a viam, que a ouviam, que a valorizavam por quem ela era. Francisca, a bordadeira de histórias, a mulher do mamoeiro, a amiga de bom conselho. Eles não queriam nada dela, a não ser sua presença. O amor que ela recebia agora não era grandioso ou cheio de promessas. Era um amor cotidiano, feito de pequenos gestos. Um pão quente, uma cadeira oferecida, uma linha passada na agulha quando seus olhos não conseguiam. E esse amor, simples e presente, começou a preencher os buracos que o amor ausente de seus filhos havia deixado. A cadeira vazia em sua varanda agora era frequentemente ocupada por um amigo, um vizinho. E aos poucos, a imagem daquela cadeira solitária começou a se apagar de sua mente. Cerca de 2 meses depois de sua alta, o telefone tocou. Francisca estava no quintal, inspecionando seu mamoeiro, que já mostrava sinais de crescimento vigoroso. Ela atendeu sem pressa. Mãe, sou eu, Lúcia. A voz da filha soava culpada e ansiosa. Francisca sentou-se na cadeira mais próxima, o coração calmo. A antiga taquicardia que sentia ao ouvir a voz de um dos filhos havia desaparecido. Oi, minha filha. Como você está? E o Roberto? Melhorou do joelho. A pergunta direta e serena pareceu desarmar Lúcia. Melhorou, mãe, sim. Já está andando sem muletas. Me desculpe por não ter ligado antes, foi uma correria.
Como a senhora está? A vizinha me disse que teve alta. Fiquei tão preocupada. O João depositou o dinheiro? Sim, depositou. Eu estou bem, Lúcia. Estou me cuidando. Houve um silêncio do outro lado da linha. Lúcia esperava, talvez, uma cobrança, uma queixa, um lamento. Mas a voz de Francisca era apenas tranquila. Mãe, eu me sinto tão mal por não ter ido. Eu sou uma filha horrível. Eu juro que queria ir, mas... Eu sei, minha filha. Francisca a interrompeu, não com rispidez, mas com uma gentileza firme. A vida de vocês é corrida. Eu entendo. O eu entendo era verdadeiro, mas seu significado havia mudado. Antes, significava, eu aceito suas desculpas. Agora significava, eu entendo quais são as suas prioridades. Mas eu vou dar um jeito de ir te ver no próximo feriado, Lúcia prometeu, a voz embargada. Eu preciso te ver, te dar um abraço, cuidar da senhora. Francisca sorriu, um sorriso leve, quase imperceptível. A promessa, que antes teria sido o bálsamo para sua alma, agora soava apenas como mais uma frase dita para aliviar a culpa da própria Lúcia. Se você vier, será bem-vinda, minha filha. A casa está sempre aberta, mas não precisa se preocupar em cuidar de mim. Eu estou sendo muito bem cuidada por aqui. A declaração pegou Lúcia de surpresa. Cuidada? Por quem? Pelos meus amigos. Dona Elza, seu Joaquim, o padre. O pessoal aqui é muito bom. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas a dinâmica havia mudado irrevogavelmente. Francisca não era mais a mãe suplicante por atenção. Era uma mulher com sua própria vida, sua própria comunidade. Ela não precisava mais deles da mesma forma. Quando desligou o telefone, Francisca não sentiu tristeza, nem raiva. Sentiu uma paz profunda. A ligação não fora um confronto, mas fora, à sua maneira, o clímax de sua jornada. Foi a prova de que ela havia mudado. O poder que eles tinham sobre seu bem-estar emocional, o poder de validá-la com sua presença ou destruí-la com sua ausência, havia se dissipado. Ela se levantou e voltou para o quintal. Olhou para o seu mamoeiro. As folhas largas e verdes pareciam aplaudir silenciosamente sua vitória. Ela não precisava que Lúcia, ou João, ou Pedro, ou Carlos viessem. Se viessem, seria bom. Se não viessem, ela continuaria ali, regando sua planta, bordando suas histórias, vivendo sua vida. A felicidade dela não dependia mais de uma visita. Ela havia se tornado seu próprio lar. A vida de Francisca encontrou um novo ritmo, uma nova melodia. Não era uma melodia de grandes acontecimentos ou de emoções arrebatadoras, mas uma sinfonia suave, composta pelas pequenas notas do cotidiano. Seus dias começavam com o sol. Ela acordava, tomava seus remédios com disciplina e ia para a varanda. Sentada em sua cadeira de balanço, tomava seu café, enquanto observava o vilarejo despertar. O cheiro de pão assando na padaria de Dona Elza, o som do carro de leite passando, o bom dia dos vizinhos que iam para a roça. Eram os sons de sua vida, e agora ela os ouvia com uma atenção renovada. Depois do café, seu primeiro compromisso era com o mamoeiro. Ela o regava, tirava as folhas secas, conversava com ele como se fosse um velho amigo. A planta crescia a olhos vistos, um caule forte se erguendo em direção ao céu. Era a prova viva de que até a semente mais esquecida pode florescer se receber o cuidado certo. As manhãs eram dedicadas ao bordado. Ela não produzia mais em série, para vender. Cada peça era um projeto único, feito sem pressa. Bordava as memórias de sua infância, os rostos de seus pais, as paisagens do sertão. Seus trabalhos, antes meros produtos, tornaram-se arte. As vizinhas se encantavam, e logo ela começou a receber encomendas, não por necessidade, mas por reconhecimento de seu talento. Borde um pano para mim, Francisca, com aquele passarinho que só você sabe fazer. À tarde, recebia visitas ou ia visitar alguém. As tardes na varanda com as amigas, descascando feijão verde e trocando confidências, eram seu alimento social. Às quartas, o clube de bordado era sagrado. Ela se tornou uma das mais respeitadas do grupo, ensinando os pontos mais difíceis para as mais jovens. Às vezes, um dos filhos ligava. As conversas eram cordiais, mas mantinham uma nova distância saudável. Ela perguntava sobre os netos, contava sobre seu mamoeiro,
Falava do prêmio que seu bordado ganhou na quermesse da igreja. Eles ouviam, talvez com um pingo de surpresa, a mãe que antes só vivia em função deles agora ter uma vida tão preenchida. Certa vez, João, durante uma ligação, disse: "Mãe, desculpe. Eu deveria ter ido. Eu fui um egoísta." Francisca respirou fundo, a palavra que ela tanto esperou ouvir. Mas, para sua surpresa, ela não provocou a catarse que imaginara. "Você estava ocupado, meu filho. E eu estou bem. É o que importa." O perdão não precisou ser dito, pois já havia acontecido dentro dela, não como um ato de absolvição para eles, mas como um ato de libertação para si mesma. Guardar rancor era como segurar uma brasa quente esperando para jogá-la em alguém. No fim, quem se queima é quem a segura, e ela já havia se queimado demais. À noite, depois de um jantar simples, ela se sentava na varanda e olhava as estrelas. O céu do sertão, límpido e vasto, parecia um bordado de pontos de luz num tecido escuro. Ela se sentia pequena diante daquela imensidão, mas não insignificante. Sentia-se parte de algo maior. Ela não se via mais como uma guerreira, uma mártir. Essas palavras implicavam uma batalha, um sofrimento, e ela não queria mais sofrer. Ela era apenas Francisca, uma mulher que amou, que perdeu, que chorou, e que no outono de sua vida aprendeu a mais importante de todas as lições: a de se amar, de se cuidar, de se escolher. E essa paz, essa serena aceitação de sua própria história, era a sua maior e mais doce vitória. Passou-se quase um ano desde o dia em que Francisca voltou do hospital. A primavera chegou ao sertão, não com a exuberância de outras regiões, mas com seus próprios sinais sutis. O verde mais intenso da vegetação, o canto mais insistente dos pássaros, um ar mais suave nas manhãs. Numa dessas manhãs, enquanto regava seu mamoeiro, Francisca notou algo diferente. Entre as folhas grandes, na junção do caule, um pequeno broto amarelado se formava. Uma flor, a primeira flor do mamoeiro. Seu coração deu um salto, não de susto, mas de pura alegria. Ela se aproximou, tocando a pétala delicada com a ponta do dedo. Era tão pequena, tão frágil, mas continha a promessa de um fruto, de doçura, de continuidade. Naquele momento, toda a sua jornada pareceu se condensar naquela pequena flor. Ela se lembrou da semente esquecida, da luta para sobreviver no meio do mato. Lembrou-se do ato de transplantá-la, de regá-la todos os dias, de protegê-la do sol forte. A flor não era um milagre, era o resultado de cuidado, de paciência, de dedicação. Ela pensou em seus filhos, suas primeiras sementes. Ela os regou com seu sacrifício, os adubou com sua renúncia. Eles cresceram, tornaram-se árvores frondosas em terras distantes, mas seus frutos, por alguma razão, não foram para ela. Talvez o solo em que ela os plantou, o solo da obrigação, da expectativa, não fosse o certo. Mas o mamoeiro era diferente. Ela o plantou sem esperar nada em troca. Cuidou dele por puro prazer, pela alegria de ver a vida prosperar sob suas mãos. E ele, em sua simplicidade, lhe dava sua primeira flor. Naquela tarde, sentada na varanda, Francisca pegou um pedaço de linho branco e começou a bordar. Bordou um mamoeiro, seu tronco forte, suas folhas verdes, e no centro, uma única e delicada flor amarela. Enquanto bordava, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. A fome que ela sentira a vida inteira, a fome de afeto, de reconhecimento, de amor, havia sido saciada. Não por uma visita que finalmente chegou, não por um pedido de desculpas que foi feito, mas por ela mesma. Ela aprendeu a se nutrir, a cultivar seu próprio jardim, a colher seus próprios frutos. A história de Francisca não era sobre o abandono de seus filhos. Era sobre o seu próprio resgate. Era sobre descobrir que o amor mais importante não é o que se dá na esperança de receber, mas o que se cultiva, primeiro e antes de tudo, dentro de si mesmo. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Francisca terminou seu bordado. Olhou para sua obra, depois para o mamoeiro no quintal. A flor continuava lá, uma pequena estrela amarela prometendo a doçura do amanhã. E Francisca soube, com uma certeza que aquecia sua alma, que aquela seria a colheita mais doce de sua vida. A história de Francisca,
como a primeira flor de seu mamoeiro, nos lembra que mesmo após as secas mais longas, a vida encontra um jeito de florescer, e a força para esse florescimento, muitas vezes, está guardada dentro de nós. Se a jornada dela tocou seu coração, se você se viu em seus silêncios ou em suas pequenas vitórias, ajude-nos a fazer com que mais histórias como essa sejam ouvidas. Deixe seu like para que saibamos que essa semente encontrou terra fértil em você. Comente, compartilhando suas próprias reflexões ou histórias de resiliência. E o mais importante, inscreva-se no canal para que juntos possamos continuar cultivando este jardim de histórias humanas. Pois cada vida, como a de Francisca, guarda uma colheita que merece ser celebrada.